a 26 coloca o seguinte: nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Veja bem, o que são essas duas funções da linguagem? A função poética da linguagem é aquela função que tem o objetivo de dar um recurso estilístico ou de enfatizar a maneira como a mensagem vai ser construída. Toda vez que você pensar em função poética, você está pensando numa estrutura típica de poemas como um todo. Normalmente, os poemas não têm uma linguagem objetiva. Normalmente, os poemas carregam um grau excessivo de estruturas que muitas vezes são até difíceis de você compreender. Quando você olha, por exemplo, para um poema, normalmente você não consegue fazer uma leitura linear desse poema. Você tem que ficar fazendo uma leitura por etapas, porque se você ler de forma muito rápida, você não entende muito bem a mensagem que ele está querendo transmitir. É uma mensagem que é feita por códigos, com o uso excessivo de figuras de linguagem. Não é aquela linguagem mais objetiva, denotativa, que você encontra, por exemplo, numa notícia de jornal. Agora, a função emotiva, por outro lado, é aquela função que enfatiza o sentimento de quem está falando, o sentimento de quem está escrevendo aquilo. Quando pensar em função emotiva, você vai pensar em sentimentalismo do eu. Então, é o eu, é o nós, é quem fala expondo a sua perspectiva de maneira subjetiva, enfatizando muito o que é que você pensa, o que é que você acha, o que é que você sente. É o eu falando como ele se sente, é o eu falando o que ele pensa, é o eu falando o que ele acha. Essa é a ideia central da função emotiva. E ele pergunta: a função emotiva pode ser identificada no verso. Temos aqui um texto de Chico Buarque, As Cidades. Esse seria o nosso texto como um todo, o texto assentamento. Vou te mostrar que dá pra gente resolver essa questão até sem ler o texto, porque olha para as afirmativas. Letra A, zanza pra acolá. Tem algum traço de função emotiva aqui? Eu consigo identificar a função emotiva na alternativa da letra A? Não. Zanza pra acolá. Não tem nada ligado ao eu, a quem fala aquela mensagem. Então a gente já consegue tirar, logo de cara, essa opção. Letra B, fim de feira, periferia fora. Também não carrega nenhum traço de função emotiva, não tem nada ligado ao eu, a quem tá enunciando essa mensagem. Letra C, a cidade não mora mais em mim. Aqui existe um traço de função emotiva. Quando ele diz a cidade não mora mais em mim, ele tá fazendo referência ao eu. A cidade não mora mais em mim. Ou seja, existe um referencial usado como análise aqui nessa nossa porção do texto, que é o eu. Então a função emotiva está presente aqui na opção da letra C. Letra D, onde só vento se semeava outrora. Não tem nada de função emotiva aqui nesse trecho. Onde só vento se semeava outrora. Ele tá falando de um elemento externo e não de si próprio. Letra E, ó Manuel, Miguelin, também não tem referência ao eu. Então a gente também consegue excluir a letra E. E só analisando as alternativas a gente entende que a letra C seria a melhor opção, conhecendo o conceito de função emotiva. A cidade não mora mais em mim, em quem fala. Ou seja, foco no enunciador dessa nossa mensagem dessa maneira. Isso é tipicamente ligado a essa função da linguagem. Você pode ler o texto? Pode. Mas só por perceber que só tem uma opção que transmite a ideia da função emotiva, você já consegue marcar essa opção como correta. Se tivessem duas opções nas alternativas que falassem do eu, que falassem dessa perspectiva ligada à função emotiva, aí nós teríamos que fazer uma análise do texto para ver qual que seria a mais correta. Mas aqui nesse caso, só tinha uma, a questão facilitou pra gente, a gente já consegue marcar essa opção como sendo a correta. Então guarda com você. Função poética da linguagem é aquela função que enfatiza a maneira como aquela mensagem vai ser transmitida, que utiliza recursos estilísticos em excesso, que emprega diversas figuras de linguagem, que normalmente emprega uma linguagem conotativa, uma linguagem cheia de elementos, muitas vezes, que não são meramente objetivos, que carregam ali uma visão um pouco mais permeada por símbolos, permeada por um sentido que você tem que destrinchar, que você tem que tentar entender o que é que o autor estava dizendo, enquanto que na função emotiva o foco está no eu, no enunciador da mensagem.